Complante para apresentar esse trabalho aí. O trabalho com manejo fisiológico do green, que eu tenho experiência, foi desenvolvido nessa fazenda, que fica em Pratânia, né? E essa fazenda, hoje, ela produz citros, tem aras dentro da fazenda e também tem granjas para produção de frango de corte, certo? Ela fica no município de Pratânia, de Botucatu e Pratânia, e o proprietário é o José Luiz Servato. Os pomares, né, não é uma propriedade média, né? E eles têm o pomar em produção e nós temos uma área em formação também. O pomar em produção ocupa hoje uma área de 117 mil, tem uma quantidade de 117 mil plantas em 224 hectares. E os pomares em formação, 137 mil plantas em 229 hectares. A gente tem uma parte irrigada, né? Uma que é a menor, que não é fértil irrigada, é só irrigada, com 3,85 hectares. E tem uma irrigada na área de formação com 56 hectares. A idade já é um pomar, a parte de produção, é um pomar velho, que varia de 12 a 28 anos, e o pomar em formação tem de 0,7 a 2,7 anos. Então, aqui eu fiz um resumo, né, a fazenda é dividida em setores, né? Cada setor tem uma característica específica. Então, a área em produção hoje tem 224 hectares, com 117 mil plantas. Então, aí eu fiz mostrando, né, as variedades, idade, né, que varia aí de 12 a 28, a área de cada um, o tipo de solo, né, que influencia muito na produção, a condição do pomar também, que hoje, relacionando a green, né? Então, a gente tem pomares regulares, bons e ótimos, certo? Mesmo diante do green. E aqui eu arrisquei em colocar uma porcentagem de green em cada setor, certo? E, além do HLB, nós temos problemas, né, um pomar muito velho, então, a gente tem muito problema de declínio, broca, gomose, e alguns talhões tem, ali está em ordem de importância, né? Por exemplo, no setor 100, o declínio é muito, muito violento. Já no setor 300, a gomose, aqueles são ainda mudas vindo de pomares de chão, né? Pomar antigo. Então, tem muita gomose, nematóide, mudas vieram infectadas com nematóide, e isso causa muito problema de queda de produção e declínio. Então, o declínio é uma das principais hoje, inclusive tem cliente que fala que o declínio hoje assusta mais do que o green. Então, em pomares velhos, o declínio é muito violento, né? Aliado a um nematóide, gomose, acaba tirando a produção que a gente quer dos pomares, além do green. O pomar em formação, hoje tem 230 hectares e 137 mil plantas. Isso daí foi colocado em área de pomar, de renovação de pomar, e também em área onde era cana ou eucalipto, certo? Então, o pomar em formação está muito bem, né? Varia aí de 0,7 a 2,7 anos, né? Também temos problema de solo fraco, né? Solo encharcado, mas todos os pomares novos foram colocados em citromelo swingo ou citrandarim. Não temos problemas de nematóide, gomose, essas coisas, mas tem assim o problema o único problema que afeta mais é o green mesmo.
Aqui é uma foto, né, aérea da fazenda, então é muito comprida. Então, para tratamento de green, isso é muito ruim. Então, a gente não tem, quer dizer que tem muito mais bordas do que corpo no pomar. Isso aí dificulta muito o controle de green. Mas é que o proprietário, inicialmente ele tinha essa fazenda, né? Aí ele foi adquirindo áreas ao redor, foi crescendo, propriedades pequenas, e ficou nessa conformação aí, né? Bom, isso daí você já não precisa nem falar o que é, né? O início do uso do manejo foi em 2013. Então, quando começou a surgir as primeiras problemas com green, através do Camilo, né, que é colega nosso do GECONS, então ele começou a surgir com a ideia, os tratamentos. Aliás, ele já fazia, onde começou o manejo, foi numa fazenda que eu também dou consultoria, que é na Fazenda São José, em Rio Claro, né? Isso aí já devia ser em 2010, a gente já ouvia o Camilo falar com experimentos, então a gente já tinha contatos. Aí, quando começou a apertar o negócio do greening, né, eu levei para o proprietário, dizendo que tinha um colega fazendo um tratamento que aparentemente já estava dando resultado. E ele acreditou, né, nesse trabalho do Camilo, falou, não, vamos fazer. Então, inicialmente, a gente começou com uma área de 49 hectares, né, 20 mil plantas, e na época já era um pomar velho, né, tinha 22 anos, e uma produção média de 1.155 caixas por hectare. E depois disso, em 2016, vendo os bons resultados que tinha tido nessa área, implantou na fazenda inteira, né? Então, a partir desse ano, não houve mais erradicação de plantas com HLB. A área total de produção era 303 hectares, incluso os talhões que já foram erradicados. Nessa época aí, ainda não tinham sido erradicados os talhões para fazer o plantio novo. E tinha um total de 145 mil plantas. A produção média da fazenda era 1.100 caixas por hectare. E a infestação média nessa época era em torno de 27% de HLB. Aqui é um quadro mostrando os setores das fazendas, a produção desde 2013, né? Então, a gente vê que tem setores, né, que são bem produtivos. Ali no final vocês veem as médias, né, de cada setor. E aí a gente teve, aqui em azul, é onde começou o tratamento do HLB. Tem aqui do setor 100, esse aqui já foi desde 2013. Então, aqui são as produções obtidas depois do tratamento do HLB. E em azul, as produções, né? As produções, né, uma média, né, de cada setor, de acordo com o ano. Então, você vê que foi uma produção crescente até 2020, certo? A partir de 2020, começou a haver um decréscimo da produção em toda a área, né? Ali pode ver que tinha, nos anos anteriores, produções boas, e depois começou a haver um decréscimo da produção. Bom, o que foi isso? Mas aqui só um quadro mostrando que a gente tinha produções muito boas. Em azul, são produções, aqui é caixas por hectare, acima de 1.000 caixas por hectare, certo? E em amarelo, produções muito boas, inclusive com setores aí produzindo 2.000 caixas. Isso tudo sequeira, não tinha nada irrigado, né? Então, teve anos de produção muito boas, né? Setor 800, 600, todos eles são muito produtivos. E aqui, a partir de 2021, aí
começou um decréscimo na produção. Bom, por que a queda de produção nesses últimos anos? A seca é a principal causa disso daí. Nessa região, né, nós tivemos 3, 4 anos de muita seca. Então, caiu muito a produção e afetou muito o pomar. Uma das causas, né, também é o nematóide, né? Então, com seca mais nematóide, a planta começou a parar de produzir. Gomose também, morte de plantas, inclusive iniciamos um tratamento maciço, né? Até então não aparecia sintomas de gomose. Começou a morrer por causa da seca, morrer plantas, com gomose que até antes, pomar com 15, 16 anos, não morria planta. Depois começou, com essa seca que teve na região, começou a aparecer planta. Aí iniciamos um tratamento para combater a gomose. E também começou a aparecer queda de folha e uma queda moderada de fruto, não era acentuada nessa época. E também, como o ano passado não produziu bem, a florada também não foi muito boa, o proprietário resolveu fazer uma poda geral. Então, esse ano, também caiu bem a produção, porque foi feita uma poda geral, em toda a fazenda, na área de produção. Aqui é o quadro o histórico de chuvas, para mostrar para vocês como foi afetado. Então, aqui tem desde 2006 até hoje o histórico de chuva, né? E aqui a gente dividiu, né, sempre tem uma coluna aqui no meio, que é as somatórias de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, certo? Então, de 2006 até 2020, deu uma média de 776 milímetros nesses 3 primeiros meses. E nesses anos mais secos, deu uma diferença aqui de 701, quer dizer, não foi muito grande essa diferença, de 776 milímetros para 701 no histórico. Mas aqui, quando a gente olha os 3 meses do ano, nós tivemos aqui uma média de 176 milímetros e aqui só choveu 83. Então, com meses aqui, com muito pouco. E também no segundo semestre, também não houve muita queda do volume de chuva. Desculpa. Então, vocês veem que o problema está aqui, ó, né, no meio do ano, onde realmente chovia no começo, no final, mas no meio não chovia direito. E isso acabava judiando muito dos pomares, certo? Então, como é que está a situação dos pomares hoje? Pomares em produção. O HLB está em torno de 50%. O controle continua com o controle semanal do psilídeo. As podas são feitas para manter a estrutura viável da planta, para poder pulverizar, controlar o psilídeo, né, que são pomares velhos, muito altos. A gente faz toda a alternância de princípio ativo. Também faz um controle regional muito bom com as propriedades vizinhas, faz monitoramento do psilídeo com armadilha distribuída em todo o entorno da fazenda. E o pomar está nutricionalmente bem, sem deficiências nutricionais, apesar de estar assim, sentido muito da seca, desfolhou bastante nesses últimos anos, né? Mas o pomar está bem. Então, aqui, uma demonstração mais ou menos de cada setor, como é que eles estão hoje. Esse setor 100 está com 28 anos, tem 10 anos de manejo e tem em torno de 10% de HLB. Um negócio interessante. Quando começou isso aqui, há 10 anos atrás, tinha em torno de 8%. Quer dizer, a revolução do HLB foi muito devagar nisso daí. Praticamente você vê assim, quase você não vê. Mas tem persevera, tem declínio, gomose, tudo isso daí tem. Certo? Mas com relação ao HLB, como pegou ele desde o começo, o resultado foi muito bom.
Aqui já é outro setor, está com 7 anos, 12 anos e 7 anos de HLB e tem hoje mais ou menos 40% de HLB. Muito produtivo, né? E aqui, uma visão geral, isso aqui é dessa semana, está com bastante chumbinho, certo? E está muito bom. Como eu falei, esse pomar ele foi todo podado. Então, esse ano a gente está esperando uma boa produção em todo o pomar em produção. Aqui é o outro setor. Esse talhão, esses 2 talhões são particularmente são irrigados, né? Não são ferto-irrigados, são irrigados. É uma Hamelin em Citromelo swingo. Está muito bonito, uma florada muito boa, como vocês veem. Ali bastante, já tem chumbinho e já está bem florido também. Tá muito bem. Isso aqui é outro, sim, é o setor 300 também, mas sem irrigação, certo? Teve uma florada muito boa, então está com bastante chumbinho. Setor 400, também esse talhão é muito bom, são 2 porta-enxertos, daí é Citromelo swingo, né, que vai indo muito bem. Você vê o porte das plantas como são grandes. E aqui em Vulcameriano também muito bem, muito produtivo esse pomar. O setor 700 hoje está com 22 anos e 7 anos do manejo, né? E a gente estima aí uns 40% de HLB. Também o setor 700, né? Aqui é Natal em cravo. E aqui é o outro setor 700 e 800. Então, você vê que todos eles estão bem enfolhados, com produção, certo? Inclusive aqui está. Então, estão, ao meu ver, estão muito bem. E agora tem o pomar em formação. Começamos em 2021 a aplicação. Desde o primeiro mês de plantio, plantou, já começou a brotar, já começamos a fazer o tratamento com o manejo. O pomar está muito bonito também, está com um porte muito bom. Então, além do manejo, o que a gente faz? Plantio com bordas largas, de 15 ruas, onde a topografia permite. Então, onde tem uma topografia boa, como essa que aparece aí, a gente fez essa borda larga. O controle do psilídeo são feitos com pulverizações semanais e sempre desde o começo com alternância do princípio ativo. Uso do caolim 2 vezes por mês. Foi feita a erradicação de plantas hospedeiras dos matos, que também depois eu vou falar mais sobre isso daí, mas tivemos problemas. Então a gente faz essa erradicação. A gente faz o manejo regional com os vizinhos. Além disso, a gente pulveriza pomares de vizinho que não tem condição de fazer a sua pulverização, a gente ajuda também. E faz erradicação de plantas sintomáticas. Aí a gente faz até ao 3º, 4º ano, a gente está fazendo erradicação, certo? E as armadilhas amarelas para monitoramento em toda a volta da fazenda e inspecionadas semanalmente. Além do manejo, é feita uma adubação química, calagem, gessade e uso de remineralizadores, o pó de rocha. A gente usou desde o plantio. E também uso de esterco em toda a área. Então, aqui é para mostrar como é que as bordas, né, em toda a volta, né, isso aqui facilita muito o controle, né, e então, onde permite, esse pomar do lado aqui, por exemplo, já não deu certo, né, para fazer, porque tinha uma topografia que não dava para fazer essa linha em volta. Então, onde dá, foi feito, eu acho que o resultado é excelente. E aqui
A gente também não está livre do greening. Isso aqui eu coloquei, esse pomar hoje está com 2,7 anos, mas eu trouxe daqui para mostrar um erro que foi cometido, né? Esse setor 100, ele do pomar em formação é o mais velho. Então, nesse ano, ele já estava com 2 anos, nós fizemos uma contagem de plantas com HLB. Aí o talhão 101 deu 3,6, 102, 10,4 e o 103, 41% de greening. Então, onde que está a distribuição disso aqui? O 101 é esse, 102 é o do meio, e o 103 é o que deu 41%. Falei, pô, mas não é possível, como é que pode dar tanto? Bom, então aí foi um dos erros que foi cometido. Isso aí já foi feito, só que tem que ser mais vezes. É a catação de plantas no meio do mato. E aí foi feito, entrou com uma turma fazendo catação. Aqui em volta achou mais de 600 plantas de limão-cravo ou de laranja que estava nascendo no meio do mato. Então, a causa de toda essa borda aqui, ó, com maior infestação, devido ter onde estava morando o psilídeo. Aqui na área mais longe, com infestações menores, certo? Então, isso é um erro que é cometido. Todo mundo já sabe que o psilídeo tem que ser controlado, não tem dúvida. E ainda se você tiver um lugar que não está sendo controlado, como pomar abandonado, ou mesmo mato, que tenha pés de limão-cravo. No caso de laranja, o que acontecia? Aqui era um pomar antigo. Foi erradicado esse pomar e encostou no mato os pés de laranja. Aí caiu a semente ali, nasceu, mas quando que podia? Aí andando, falei, não é possível, aqui tem coisa aí. Então, você vê que às vezes um erro pode levar a uma coisa muito séria, né? Então, você vê como que é a importância de ver todos os problemas que estão em volta do pomar, né? Bom, isso daqui é uma visão, isso aqui é o setor 100, irrigado, né? Hoje ele está com 2,7 anos, né? Então, nós temos aí pera e ramelin. Também está... Esse é fértil irrigado, tá muito bonito esse pomar. E o setor, o outro que não é irrigado, né? Mas também está muito bonito. Hoje ele varia aí de 0,8 a 2 anos, né? E esse pomar vai indo muito bem, mesmo num lugar onde tem muito HLB. Aqui onde está longe, a porcentagem aí não chegou a 10% de plantas com HLB. Considerações finais. Apesar da seca ter judiado muito dos pomares nos últimos anos, hoje eles estão bem e com grande possibilidade de aumentar a produção novamente, apesar desse ano ainda muito seco. É muito importante, além do manejo, nutrir bem os pomares com adubação química adequada, sem excesso de nitrogênio foliar, isso aqui é uma opinião minha, tanto com macros e micronutrientes, além de uma correção de solo adequada e uso generoso de matéria orgânica. Também opinião minha. Um solo equilibrado pode desenvolver mais raízes saudáveis e que possibilitarão uma vida biológica no solo bem mais rica, com maior desenvolvimento radicular e, com isso, suportar melhor o HLB. Bom, controlar o patógeno é um negócio, não tem dúvida, né? Tem que fazer, além dos patógenos de gomose e nematóide. O manejo regional é imprescindível para o controle de psilídeos, porque sozinho hoje você não faz nada. Se você não se unir com seus vizinhos para fazer um controle, procurar sítios que não fazem nada, erradicar plantas,
Isso é um trabalho que o Fundecitrus faz muito bem, ele nos auxilia muito nisso, né? Tem o líder deles na região, que trabalha muito bem, isso é muito importante. Controlar o psilídeo eficientemente no prazo correto é sempre alternando os princípios ativos existentes no mercado, evitando o uso daqueles que já adquiriram resistência. É muito importante o uso de caolim para repelir o psilídeo. Isso daí a gente tem experiência que realmente repele o psilídeo. Tá? Então, eu acho que é um negócio muito importante. E evitar o uso, como o Reinaldo já falou, o uso de herbicidas que prejudiquem a vida biológica no solo. Então, aí está inclusive os glifosatos, os residuais, tudo isso pode prejudicar a vida biológica do solo. E tudo que prejudica a vida biológica do solo, no caso do green, deve ser evitado. E aqui eu faço aqui uma consideração. O HLB, na Fazenda Concorde, seria muito mais severo sem a utilização do manejo? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, e eu não tenho dúvida. Isso está correto, essa afirmação? Então, olha aqui. Esse pomar, ele está a 2 quilômetros da Fazenda Concorde. Certo? Certamente ele deve ter parado de fazer os tratamentos que deveria ser feito. Mas a hora que você vê um pomar como esse, 2 quilômetros de distância, tem alguma coisa aí, né? Isso aqui é mais, né? É outra foto do mesmo pomar, né? Então, vocês veem que, na minha opinião, né? Não é porque eu sou amigo do Camilo, não. Não é, porque isso aí o proprietário já viu isso daí. E se ele está fazendo é porque tem resultado. Né? E é o que a gente viu. Certo? Então, se você parou de fazer, desanimou, você vai ter isso daqui. Né? Você vai ter isso daqui. Mas se ainda você tem condição de cuidar do teu pomar, você tem condições de ter resultado ainda. Certo? E um dos resultados que eu acredito é usando o manejo. Certo? É isso aí. Parabéns para o Ernesto. É uma demonstração na prática, né, de uso de todas as possibilidades para continuar a fazenda produtiva. É uma fazenda que muito exposta ao greening, né, como a própria desenho da propriedade mostrou, né? Então, realmente não é qualquer coisa simples de se fazer, não, conviver numa situação dessas. Temos tempo para perguntas, aproveitem a experiência que o Ernesto tem acumulado nesse tempo todo. Né? Ernesto, parabéns pela palestra. E os números aí muito bem claros. Tá? Você disse que na área mais nova foi colocado o pomar onde já tinha pomar antigamente, onde tinha cana e onde tinha eucalipto. Você nota alguma diferença na questão do greening que possa ser atribuída a essas diferentes culturas anteriores? Não, Reinaldo, sinceramente, não. Eu posso dizer o seguinte, onde você planta um pomar, onde tem cana e pastagem, dá muita diferença, certo? Onde tem cana, normalmente, os solos estão bem exauridos já, né? E a hora que coloca um pomar, demora 3, 4 anos para voltar assim, a ter um pomar com aquilo que a gente gosta de ver, né? Ele bem assim, exuberante. O que você já não vê onde era um pasto, né? Onde era pasto, a saída do pomar é diferente, né? Ele vegeta mais, cresce mais.
Mas nesse caso aí, nós tínhamos ali cana, um pomar antigo e eucalipto, né? Mas, sinceramente, onde tinha cana, a gente viu que é o pomar que hoje é fértil irrigado, ele sai menos. Só que, até falando, esse pomar, quando foi plantado, não tinha 6 meses de vida, a gente falou, vamos já usar um herbicida residual, e acabamos usando um herbicida residual e travou muito o pomar, aliado a que já era cana, solo fraco. Nas outras áreas, a gente já não viu isso. Falei, não vamos usar, então então saiu às vezes até um pomar que não é irrigado, está quase do mesmo tamanho do irrigado, mas é que ele sofreu no começo. Ele levou 1 ano aí para destravar esse pomar, por causa desse herbicida residual, coisa que não aconselho em pomares novos de jeito nenhum, né? Devido a essa experiência aí. E onde eu esperava que ia sair mais fraco, que era um plantio de eucalipto, também não... É que a gente fez também um preparo muito bom, certo? A gente preparou a linha de plantio, né? Foi muito rica esse preparo que foi feito, né? Então, a gente não está sentindo essa diferença, não. Tá? Ô Ernesto, oi. Parabéns pela palestra, né? Obrigado. Muito elucidativa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu vi que você, nessa área aí, é um grande desafio, não o pomar velho, eu acho, né? Eu até brinco que o grande segredo do green é formar um pomar novo num lugar onde tem green, né? Eu acho que esse é um grande desafio e você assumiu esse desafio, né? Porque você tem a planta ali contaminada, como você mostrou nos pomares velhos, né? Vamos falar, a bactéria está ali, né? Então, sobra o quê? Você pegar firme com o inseto e dar condição fisiológica para a planta crescer e chegar na época de produção e dar um retorno, né? Por mais que a laranja esteja cara, né? Mas também existe o risco, né? Eu queria saber do seu pensamento com esses pomares novos aí, que todas essas técnicas que você está usando, que não são poucas, você colocou aí, você tem a perspectiva que esses pomares você vai chegar na produção e vai voltar o dinheiro? Então, essa é a maior dúvida hoje, porque, inclusive, do setor do pomar novo, nós plantamos um talhão pequeno, foi plantado do lado do pomar em produção. Ali, realmente, primeiro, esse pomar ele fica 1,5 km desse pomar velho que eu mostrei. Então, ele está de frente, então deve receber uma carga de psilídeo muito grande. E também está do lado dos pomares em produção. Realmente, ele sofreu a maior carga de ataque de psilídeo, de plantas com green, né? A gente tem aí um limite, assim, até o 5º ano, de levar a planta até o 5º ano. Então, eu acho que onde, assim, uma área isolada, é muito difícil. Quando você tem uma área maior, que você consegue fazer uma borda, né, e usar tudo, né, usar caulim, usar plantas atrativas, eu acho que aí ainda você consegue. Mas fazer pomarzinho isolado, que nem hoje você tem assim, eu tenho aqui 10 mil plantas, vou erradicar e formar um pomar isolado. Não dá certo isso daí. Você tem que fazer um bloco maior, né? Outro dia o proprietário foi fazer uma visita na fazenda Cambuí, que todos conhecem. Então, inclusive o Fundecito cita como um exemplo. Mas qual é uma das vantagens grandes da cana? É um grande bloco. São 5.000 hectares, um grande bloco. Então, as bordas pode ter, mas o meio eles conseguem produzir, porque é deles, né? Eles fazem. Então, um dos grandes problemas dessa fazenda é ela ser cumprida desse jeito, né? Então, quanto mais essa disposição também dificulta. E outra coisa que eu falei também que é muito importante são os vizinhos.
Então, por isso que eu dou muita importância para o manejo regional, quando ele é bem feito, né? E todos cooperam. Porque se tem algum vizinho que não faz a coisa de acordo, é muito problemático, né? Então, a citricultura hoje, ninguém está sozinho. Se tiver sozinho, a não ser que, tipo que eu falei da Cambuí, que ela consegue fazer ela mesma ser vizinho dela. Mas hoje, em propriedades menores, é muito problemático, né? A gente tem experiência de vizinhos que não cuidam de direito do pomar e é complicado. É muito complicado. Ernesto, parabéns pela sua organização. Foi muito interessante a sua apresentação mesmo. Fala para nós um pouco nessa pressão de greening que você está tendo ali, né, o histórico todo, o espaçamento que você acha mais interessante para uma condição dessa. Pergunta número 1. Pergunta número 2, você deve estar usando irrigação com fertirrigação, gotejamento, né? E falar um pouco do que você está vendo com relação a isso daí. E falar um pouco de fértil também, se possível. Então, Marco, com relação ao espaçamento, está fazendo em torno de 7x2, né? A não ser nas bordas um pouco mais adensado, tá? Mas eu acho que 7x2 ainda é um espaçamento bom. Poderia ser um pouco menos, mas 7x2 eu acho um bom espaçamento. Com relação à irrigação, nessa área está no primeiro ano ainda. Tá? Só que a gente já viu a diferença, onde, por exemplo, a região ali de Pratânia, particularmente, está muito seca, né? Não sei, a chuva vai por cima, por baixo, mas no meio não vai, então realmente está. Então a gente vê isso daí. Inclusive na área nova tem um local lá que ele encharca, fizemos até uma drenagem, só que quando ele encharca, ele impede que a raiz desenvolva. Aí quando chega na seca, não tem raiz, sente muito, né? Isso é um miolo que tem, mas fora disso, as plantas estão vindo tão bem, mesmo fora da irrigação. A gente está esperando que com a fértil a gente consiga ter um bom resultado, mas ainda é o primeiro ano ainda. Não sei, a gente está bem otimista, porque nós temos 2 talhões que só está irrigado e a gente está conseguindo manejar ele bem, está até muito bonito, muito. Só que não sei até quando. O Camilo mesmo fala que chega uma hora que os bulbos vão estar esgotados, né, que pode trazer um problema, né? A gente está até vendo lá com o Guilherme, que é o pai do Guilherme também, que é o gerente financeiro aqui, para ver se ele coloca uma fertirrigação, porque não é difícil colocar, né? Porque a gente vê resultado, inclusive em relação ao green, né? Os portes enxertos, quais são mais utilizados lá hoje, nos novos plantios? No pomar velho é tudo cravo. No pomar novo é o swingo, tem citrandarim também, né? Então basicamente o citrandarim, né? Mas é menos, a maior parte é citromelo swingo. Desculpe, eu falei no pomar em produção, é até interessante isso daí. Nós temos o trifoliato, né? Planta já com 20 anos de, por exemplo, Hamlin trifoliato. A Hamlin em cravo até houve bastante queda de fruta com greening. E na Hamlin em trifoliato a queda foi bem menor. Então a gente vê que em trifoliata parece que no caso do HLB segura mais fruta na planta. Certo? No campo ainda não deu para perceber as diferenças ainda. Tá? Bom, senhor Ernesto, parabéns pela apresentação. Realmente o green hoje é um desafio, então o senhor demonstrou um conjunto de tarefas e atribuições que devem ser feitas e tomadas para tentar manter a longevidade de todo o pomar. Então, parabéns aí pela apresentação. Não vou fazer pergunta, porque o senhor já trouxe muitas respostas para a gente aqui. Não, mas você sabe que que a gente chama de Gui, né, o Guilherme, ele é o gerente financeiro lá da Concorde,
Mas uma coisa, aproveitando a presença dele aqui, que ele é o pai dele é o gerente, né, operacional, ele é o financeiro, mas isso também é muito importante, viu? É a hora certa de aplicação, certo? Então, não é só falar que está fazendo as operações, é também fazer na hora certa. E isso é feito com todo rigor. Então, isso é muito importante. Porque, às vezes, eu fiz, mas fez depois do que precisava. Tá? Então, isso daí é um negócio que a gente tem que levar em consideração, principalmente propriedade, quanto maior, mais difícil, é você fazer o certo na hora certa, né? Porque depois que passou não adianta. Então, parabéns para o Gui aqui, porque ele que coordena tudo isso e leva a ferro e fogo essa operação lá, certo? Ô Ernesto, parabéns pela palestra e parabéns para a Fazenda Concórdia, aproveitando que o Guilherme está aqui. E eu queria pegar o gancho dessa última palavra que você disse, né, fazer o certo na hora certa. Você tem talvez um dos maiores desafios, né, pela região, pelo formato da fazenda, e ela está se mantendo há mais de 10 anos com o manejo, com boas produtividades, recuperando agora, teve podas e tudo, né, mas passou com, eu vendo a ascensão da produtividade mesmo com todo o green que houve durante um bom tempo, né, e isso mostra que teve todo um trabalho feito com frequência, né, as aplicações mensais e tudo isso, né, então todo esse capricho, né, em todas as ações é fundamental para se manter no setor. E eu fico muito feliz que estão mantendo o setor e expandindo, né? E, com certeza, a gente vê os pomares, eu conheci também os pomares novos, a saída do pomar é muito bonita, porque não é só um benefício da proteção da planta, ou de ajudar a planta a sobreviver à doença, né? Mas eu acho que o benefício de produtividade, de aumento, de desenvolvimento da planta é muito favorável. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão qual é a aparência e produção que essas plantas novas estão mostrando e se isso pode estar realmente ajudando na tomada de decisão em continuar no setor, numa região com tantos desafios e enfrentando aí esse greening, né, com tanta maestria que você está fazendo aí. Uma coisa que a gente viu desde o começo do manejo é que os produtos usados aí, que hoje até agora nós não falamos do ator principal aí, né, que é o Merisce Domine, né? Mas ele é uma solução nutritiva completa, né? Então, desde que você, tanto no pomar em produção quanto na informação, a partir do momento que você começa a usar, você não vê mais deficiência nutricional, né? Então, você já vê folhas bem nutridas, a planta bem enfolhada. E isso a gente está vendo no pomar em produção, em informação, né? Então, plantas assim, com folhas boas, dificilmente, faz tempo que a gente não vê, fala, deu deficiência de tal, realmente nutre bem a planta, né? E aí, com isso, consegue promover um bom desenvolvimento, né? Então, eu acho que as plantas crescem, tanto é que, eu até falei que o pomar em sequeiro está quase do mesmo tamanho do pomar irrigado. O pomar irrigado teve esse problema de ser herbicida que nós usamos, mas ele vai indo muito bem. Vai indo, o solo é bom, vai um crescimento muito, muito bom, as plantas bem assim, homogêneas, né? E realmente ele consegue nutrir toda a necessidade da planta, né? Então a área nova ali está indo muito bem, certo?